Boa tarde, amores e amoras. Nós vamos falar agora sobre plantas, mais uma vez na nossa aula de ciências. Vamos continuar com o nosso conteúdo de ciências do nosso livro na página 79, tá? Então, nós vamos ler as diferentes folhas. Então, nós temos diferentes plantas com diferentes raízes, com diferentes caules, e agora nós vamos falar sobre as diferentes folhas. Existem diferentes e variados tipos de folhas. As folhas também possuem adaptações que favorecem a sobrevivência das plantas no ambiente em que elas estão. Observe abaixo imagens de algumas folhas. Então, aqui no nosso livro, você vai observar plantas diferentes, com caules diferentes e com folhas diferentes, que é o nosso assunto de hoje. Cada uma delas tem um tamanho, um formato. Cada uma delas tem uma folha diferente, um tipo de folha. E cada uma com a sua função também, tá? Então, nós temos a primeira imagem, que é o alecrim. A segunda, flor de hibisco. E a terceira, palmeira. E aí, nós vamos observar bem essas imagens para responder a questão número 1. Quais diferenças você observou entre as folhas das plantas? Então, você vai observar cada imagem, cada detalhe, a diferença de uma e de outra e vai escrever aqui abaixo. Uma sugestão que eu posso dar para vocês sobre isso. Você vai observar qual planta tem as folhas mais finas, qual tem mais larga, qual folha é maior, qual é menor, qual plantinha tem mais folhas, qual plantinha tem poucas, tem menos folhas que a outra, certo? Então, você vai observar cada um desses detalhes e vai escrever aqui na questão 1, com muita atenção. 2. Que semelhança há entre essas folhas? Então, além das diferenças, tem as semelhanças. Elas têm algo em comum, algo semelhante. Então, você vai observar essas plantinhas e também vai escrever a semelhança. Vou dar uma dica para vocês. Você vai observar o que elas têm de igual. Seria a cor? Seria o formato? Os formatos são iguais ou as cores são iguais? Observe a semelhança e escreva aqui na 2, ok? Você sabia? As folhas de hibisco são utilizadas para fazer um chá, cuja ação medicinal ativa a memória. Eu não sei se vocês lembram, quem está comigo já há um tempinho sabe que a professora ama chá de hibisco e todos os dias a professora coloca o hibisco na água lá na sala de aula e vai tomando aquele chá de hibisco geladinho. Então, eu gosto muito do chá de hibisco, é muito gostoso, além de fazer bem para a memória, tá, pessoal? É uma dica que eu dou para vocês, é bem gostoso tomar geladinho. Eu gosto de tomar geladinho, tá bom? Vamos agora lá na página 80. Vamos falar um pouco sobre a página 80 também, olha. Então, vamos continuar a nossa leitura. Para produzir seu alimento, além dos nutrientes e da água, a planta precisa de um elemento essencial. Nós já falamos sobre ele na outra aula. É a luz do sol, a luz solar. É muito importante para a planta. As folhas, por possuírem muita clorofila, são as grandes responsáveis por absorver a luz do sol, da qual a planta precisa. Nós também falamos sobre isso já, né? Na outra aula, nós já aprendemos sobre a clorofila, a ação da luz solar. Por esse motivo, temos diferentes tipos de folhas. Observe abaixo 2 ambientes
com plantas diferentes. Olha só. Nós temos um ambiente, que é o primeiro, e temos o segundo. Dá para notar uma diferença entre esses ambientes, não dá? Olha só. Dá para notar, fica bem claro qual é a diferença dos ambientes, não é, pessoal? 3. Em qual das imagens há mais luz solar? Marque-a com um X. Tá bem claro essa, tá bem visível. Então, você vai observar qual das duas tem a luz solar mais forte, aparecendo mais, e vai marcar um X nessa imagem. 4. Comparando as folhas das plantas dessa imagem com as da outra, que diferença você observa entre elas? Então, observem bem as folhas, olha. Os tipos de folhas, como são, olha, se são maiores ou menores. E você vai escrever as diferenças. Quais as diferenças entre elas? Olhando na imagem, prestando bem atenção, você já vai saber rapidinho quais as diferenças, ok? Em geral, o tamanho das folhas das plantas varia de acordo com a quantidade de luz que há no ambiente. Então, quanto mais luz, melhor para as plantas, e isso reflete nas suas folhas. Dessa forma, quanto menor for a luz no ambiente em que a planta vive, maiores serão suas folhas, pois elas precisam ser grandes para poder captar a luz solar com mais facilidade. Já em ambientes onde há uma grande quantidade de luz solar, as folhas das plantas são menores, pois elas conseguirão captar com facilidade a luz de que precisa para produzir o seu alimento. A energia que está na luz do sol é captada pelas folhas ou outras partes verdes da planta, como o caule, que nós já falamos sobre o caule verde na aula anterior. Essa energia que fará com que a planta consiga produzir o seu próprio alimento. A esse processo de produção do seu alimento é dado o nome de fotossíntese, que é o que nós vimos também na aula anterior e estamos retomando, fazendo uma revisão agora. Não esqueçam desse nome, fotossíntese, ok? Espero que vocês prestem atenção na hora de fazer as tarefas, façam com muito capricho, leiam com muito cuidado, prestando atenção em tudo, ok? Um grande abraço e até a próxima videoaula.